Os cangaceiros ficaram famosos por seus crimes e atos controversos que marcaram a história do Nordeste brasileiro. E é por isso que no vídeo de hoje trago os 5 cangaceiros mais perigosos. Número 1, o cangaceiro Jararaca. José Leite de Santana, mais conhecido como Jararaca, foi um cangaceiro do bando de Lampião, que participou da chamada Defesa de Mossoró, em 13 de junho de 1927, no qual o grupo de 53 cangaceiros enfrentou mais de 150 homens armados. Porém, no dia seguinte, Jararaca acabou sendo capturado com apenas 22 anos. Já na cadeia, foi entrevistado por um jornalista. Na ocasião, disse que o rombo da bala em seu peito era uma das lembranças divertidas do cangaço. O cárcere de Jararaca acabou se tornando uma atração pública na cidade. Apesar de não ser medicado, apresentou uma melhora no ferimento e ficou sabendo que seria transferido para Natal. Entretanto, tudo não passava de uma armação. Jararaca havia sido levado para o cemitério, onde sua cova já estava aberta. Pressentindo o pior, declarou: "Sei que vou morrer. Vão ver como morre um cangaceiro." Após uma coronhada e uma punhalada mortal, Jararaca pereceu no lugar. Sua cova virou lugar de romaria e muitos que o visitam fazem rezas e pedidos ao cangaceiro. A crença local diz que Jararaca se arrependeu dos crimes que cometeu antes de morrer e passou a conceder algumas graças. Número 2, Jesuíno Brilhante. Jesuíno Alves Brilhante de Melo Calado, ou Jesuíno Brilhante, como é conhecido, foi um dos percussores do cangaço no Nordeste. Brilhante entrou no fenômeno em 1871, após seu irmão ter sido agredido diante de uma acusação onde teria roubado a própria cabra. Assim, ele virou bandoleiro para combater a injustiça contra os mais pobres, pois vivia de roubos que era repartido entre os mais pobres. Ele via os donos da terra como inimigos do bem-estar do povo e posicionava como opositor aos coronéis. Entre 1871 e 1879, foi o responsável pela criação do Estado Paralelo Sertanejo e fundou uma sociedade livre de coronéis. Jesuíno mantinha a posição de sempre apelar para a violência contra o coronel e de não assumir uma oposição de autoridade moral, mas de ser apenas um entre os oprimidos do sertão. Número 3, Dadá. Ségia Ribeiro da Silva, a Dadá, foi esposa do cangaceiro Corisco e a única mulher a usar fuzil no bando de Lampião. Aos 13 anos de idade, foi capturada e levada por Corisco como uma forma de vingança, pela família da jovem delatar um parente de Corisco à polícia. Tem um rapaz estragando o criatório deste homem. Aí a força foi e prendeu ele, bateu muito, estragou com ele. Então eles tomaram por resto que tinha sido meu pai que tinha delatado esse fulano. E esse fulano era conhecido de Corisco. Dadá chegou a ser violentada por Corisco. E por conta disso, ela quase veio a óbito. Passados alguns anos, vivendo na casa do cangaceiro, ela finalmente ingressou no grupo do cangaceiro em 1930. A entrada de mulheres no bando só foi permitida após Lampião conhecer Maria Bonita. A maioria delas não exercia o papel de combatente, portanto, somente pistolas e facas para defesa pessoal. Com a ascensão do governo Vargas, Forças Armadas passaram a combater os cangaceiros e na madrugada de julho de 1938, o grupo de Lampião foi atacado e o líder foi degolado ao lado de sua esposa. Como consequência, Corisco assumiu o posto deixado por Lampião. Enfraquecido e sem munição, Dadá ganhou relevância no grupo. No ano seguinte, Corisco foi baleado e assim ela assumiu o controle, se tornando a única entre eles a exercer tal função.
Porém, a liderança da cangaceira durou apenas um ano, quando, na ocasião, ela e Corisco foram atacados. Ele morreu após agonizar por 10 horas e a líder foi presa e teve uma perna amputada. Depois de 2 anos de cárcere, foi liberada por sua condição inválida e se casou com um pintor de parede, Alcides Chagas. Dadá passou a ganhar vida como costureira e viveu na periferia de Salvador até a sua morte, em 1994, aos 78 anos. Número 4. Antônio Silvino. Nascido Manuel Batista de Moraes, em 1875, começou a sua vida no cangaço aos 21 anos, junto com seu irmão Zeferino. A motivação deles se deu pelo assassinato de seu pai, o fazendeiro Batistão do Pajeú, vítima de brigas por terras. Nesse momento, adotou o nome de Antônio Silvino. A alcunha é uma homenagem ao seu tio, Silvino Aires Cavalcante, o cangaceiro que acolheu seus sobrinhos após um momento de dificuldade. Antes de Lampião, Antônio Silvino era o cangaceiro mais famoso do sertão. Muito conhecido como Rifle de Ouro, acreditava que se um parente era morto, ele tinha direito imediato de pôr fim à vida do assassino. Apesar de ter participado de um ataque à usina de Filonila em 1899, que culminou na morte de uma menina de 13 anos, sua fama de bandido cavalheiro só cresceu. A constante vida de crimes e troca de tiros com a polícia acabou em 28 de novembro de 1914. Atingido no pulmão direito, se refugiou na casa de um amigo antes de se entregar. Da cadeia de Taquaritinga, foi transferido para a Casa de Detenção, atual Casa de Cultura, onde uma multidão o aguardava. Lá se tornou o prisioneiro de número 1122 e foi condenado a 239 anos de prisão. Porém, Antônio Silvino passou apenas 23 anos em cárcere. Em 4 de fevereiro de 1937, ele foi indultado pelo presidente Vargas. O ex-rei do cangaço faleceu em 30 de julho de 1944, aos 69 anos. Número 5. Zé Baiano. Conhecido como Pantera Negra do Sertão, Zé Baiano foi um dos cangaceiros mais cruéis que já pisaram em terras nordestinas. Integrante do grupo de Lampião, Zé Baiano ficou no comando do povoado de Alagadiço, onde Lampião já havia aterrorizado os moradores em 3 ocasiões. Lá, ele passou a visitar o morador Antônio de Chiquinho, o principal coiteiro da região. Entretanto, Chiquinho cansou de ser perseguido pelos policiais por seu envolvimento com um cangaceiro e decidiu armar uma emboscada. Durante uma entrega de alimentos, em julho de 1936, Chiquinho e outros companheiros deram fim a Zé Baiano e outros 3 cangaceiros. O crime foi mantido em segredo por 15 dias, pois Chiquinho temia uma possível represália de Lampião, que acabou por não fazer nada, após ser convencido por Maria Bonita que o ato poderia ser perigoso, já que o povoado tinha um canhão que poderia ser usado contra eles. Chiquinho ficou marcado pelo crime, que não chegava nem aos pés daqueles que Zé Baiano era capaz, e o cangaceiro ficaria conhecido por sua crueldade e desumanidade em pelo menos 2 episódios. No primeiro, ele teria matado sua esposa a pauladas, depois de descobrir o adultério de sua esposa. Já em outras ocasiões, ele marcava com um ferro em brasa as iniciais JB nos rostos ou nos pubs de mulheres que tinham cabelo curto ou que vestiam roupas muito curtas, o que considerava inconveniente. Pelas práticas, passou a ser conhecido como ferrador de gente. Gostou de ter conhecido as figuras mais perigosas e aterrorizantes do nosso cangaço? Se sim, curte, comenta e compartilha para mais conteúdos como esse.